Muito bem, a partir de agora nós vamos transmitir a mensagem da serva de Deus, a missionária Carol, onde nós pedimos assim permissão para ela. E ela nos permitiu, até vou colocar aqui o início, para você que vai ouvir essa gravação, essa mensagem aqui pela Rádio Nova Salvação. Você vai ser impactada, porque uma mensagem e um testemunho, acompanhado de um testemunho dela, que para você, irmão, para você, servo do Deus Altíssimo, você vai ficar assim, impressionado, como Deus trabalha. Vamos ouvir então. Pode ser, irmã Carol, eu sou da rádio web, Rádio Nova Salvação, e eu gravei essa mensagem. Eu queria a autorização do senhor para a gente colocar no ar. Não tem problema? Posso colocar? Pode colocar, com certeza. Foi muito impactante o seu testemunho. Eu sei que edificou aqui e irá edificar também com os ouvintes da Rádio Nova Salvação, tá bom? Amém. Obrigado. Depois eu vou pegar o contato com o pastor e a gente coloca lá no Instagram. Nos atrai para a presença, mas o que faz alguém permanecer é a palavra. Pode ver, gente que anda atrás de milagre, atrás de revelação, tende a não permanecer, mas gente que chega com necessidade e depois de a sua necessidade ser atendida, ela decide mergulhar na palavra, ela vai permanecer, porque é a palavra que é a base, é a palavra que nos estrutura, é a palavra de Deus. Então aquele povo permanece ali por causa da palavra. Alguém podia simplesmente virar as costas e ir embora. Quantos de nós, queridos, nós chegamos na presença dele por causa de milagre? Não vamos ser hipócritas. Quantas vezes a gente só dobra o joelho no meio do deserto para dizer: Senhor, eu preciso da tua intervenção. Aí você entra na presença, você ora e diz: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu preciso da tua intervenção, Senhor. Eu estou fraca, eu não consigo, Senhor, eu preciso que o Senhor haja. Aí você começa a orar, começa a louvar ali de joelho. Daqui a pouco, irmão, você não está mais envolvido por causa do milagre. Daqui a pouco a oração muda: Senhor, tu és bom. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eu chego pedindo milagre, mas porque eu decido me envolver, eu começo a ver algo diferente acontecer em mim. Eu olho para a palavra, eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu mergulho na palavra. É a palavra que faz alguém permanecer e continuar caminhando. Então a fama de Jesus se espalha, não apenas o seu nome, mas aquilo que ele faz, porque onde ele chega, ele opera milagre. E diz a palavra do Senhor então que nós olhamos aqui, e antes desse feito, Jesus ele vai fazer milagre. O primeiro milagre nós vamos lembrar muito bem quando olhamos para a palavra do Senhor, que a Bíblia diz para nós em que ele está em Caná da Galileia. Tem um casamento acontecendo e uma necessidade chega até Jesus. Qual é a necessidade que chega? O vinho acabou. Jesus está no ambiente e porque alguém apresentou para ele a necessidade, ele vai operar, ele vai agir, ele vai fazer. Porque alguém tem necessidade e acaba esquecendo de apresentar para Jesus a sua necessidade. Às vezes até apresenta, mas não crê que ele pode fazer. Tem que crer, tem que sustentar essa fé. E a fé só vai ser sustentada pela palavra de Deus. Aleluia. Ouvir a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. Então, esse povo, ele está ali, ao casamento acontecendo, Jesus não opera. E a partir disso, você vai ver que a fama de Jesus se espalha a partir desse milagre. Muitas coisas começam a acontecer, há um deslanchar. E a Bíblia diz para nós então que houve um período em que Jesus começa a caminhar, ou operar milagre, e muitas pessoas vão crendo, os samaritanos vão crendo em Jesus, muita gente vai se convertendo, o evangelho começa a se espalhar, as pessoas começam a seguir Cristo. E a Bíblia diz então que houve um período, um momento então, que nós acabamos de ler aqui, que Jesus pela segunda vez, ele vai a Caná da Galileia. Jesus ele vai para Caná da Galileia, e quando ele vai chegar ali, alguém já está sabendo. Por quê? Porque o primeiro milagre foi ali. Então Jesus vai voltar para o ambiente em que ele já teve antes. Jesus vai chegar. Só que onde Jesus está passando, todo mundo está dizendo: ele está vindo. Eu imagino as multidões se reunindo, vamos lá com ele.
Vamos ter com Ele, porque quando a gente sabe que Jesus está, a gente se reúne e a gente vai ter com Jesus, irmão. É um mistério do crente se reunir, por exemplo, no domingo à noite na igreja, e as pessoas não entendem. É porque Jesus está na casa, eu me reúno na igreja, nós somos o corpo, nós somos a igreja, a unidade. Nós estamos aqui não é por causa de alguém, é por causa de Jesus. A presença dele me atrai, a presença dele te atrai. E a Bíblia diz então que esse povo agora fica sabendo. Você olha, as pessoas começam a saber, Jesus está de novo em Caná da Galileia. E a Bíblia diz então que em Cafarnaum, alguns quilômetros distante de Caná da Galileia, a notícia já chegou. Só que a notícia de que Jesus chegou em Caná é porque a notícia chega, só que a notícia chegou para alguém que tem uma necessidade. Jesus chegou lá. E qual era a necessidade? Você olha para a palavra e você conhece bem, provavelmente, mas você vê a Bíblia falando para nós de um nobre, um homem que era um homem de autoridade, um homem que era um oficial, um homem que tinha uma postura, um homem que tinha uma boa vestimenta, um homem que tinha autoridade e reconhecimento perante os homens, perante as pessoas. Mas não é porque ele tem uma postura, não é porque ele tem uma boa roupa, não é porque ele tem respeito dos outros, que ele também não tem uma necessidade. Porque independente do nível de alguém, a necessidade sempre vai bater na porta. A necessidade ela não vai, irmão, isentar ninguém. De vez em quando, a necessidade. Que necessidade, irmã? Pode ser qualquer tipo de necessidade. Pode ser enfermidade que chega, pode ser uma questão financeira, pode ser uma guerra espiritual, pode ser a salvação na vida de alguém, a libertação. A necessidade chega na vida de alguém. E a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, que você olha e naquele momento em que ele fica sabendo que Jesus está lá, ele vai ter que tomar uma decisão. E qual é a decisão? Você vê que aquele homem tem uma necessidade. E qual era a necessidade? O seu filho estava doente. O seu filho estava com febre. Mas não era qualquer febre. A febre era tão alta que diz a palavra do Senhor que ele estava à beira da morte. Você já viu uma pessoa à beira da morte? Você olha para ela e você está vendo que os sinais vitais estão indo embora. É como que alguém olhar para a necessidade de dentro da casa e dizer: eu não posso me afastar do menino, porque vai que eu me afasto e ele morre. Vai que eu deixo ele aqui e eu vou caminhar, ou eu vou chegar até lá de uma forma, até eu ir e voltar, vai demorar, mas eu preciso fazer alguma coisa. A fé na vida de alguém vai ter que primeiro fazer com que ela tome a decisão de caminhar em direção ao alvo. Aleluia. A decisão que esse homem toma não é com base nas suas emoções. A decisão que esse homem toma não é com base no que ele está vendo. A decisão que ele toma é com base na fé, porque ele não vê, mas ele espera que Jesus venha com ele para curar o menino. A fé precisa mover alguém de novo. A fé. Porque muitas vezes chega um nível na vida de alguém que alguém olha para o seu cenário e diz: não tem jeito, não tem como, não tem por onde. Mas o Senhor está dizendo para alguém aqui: tem jeito sim. A fé continua e deve estar acima das tuas emoções. Emoção abalada, mas cheia de fé. Com um laudo negativo, mas cheia de fé, irmão. Você vê num cenário improvável, mas cheio de fé. É a fé que faz alguém caminhar. Gente sem fé fica paralisada. Aleluia. Vem no culto, canta, ouve, muitas vezes vive muitas coisas da igreja, mas vive paralisada no mundo espiritual. Gente que tem fé vai romper nessa noite. Gente que tem fé vive milagre. Desculpa, irmão, eu vou dizer o que Deus está mandando. Se você não vive milagre há muito tempo, é porque você precisa subir o nível da tua fé. Ou tu esqueceu que Deus ainda faz. Ou tu esqueceu das vezes que tu dobrava
Em momento de necessidade, Deus mandava providência. Deus não mudou. Ou ele mudou e alguém esqueceu de avisar. Ou ele mudou e ele não pode mais abrir uma vermelha. Ou ele mudou e não pode mais levantar o paralítico. Ele não mudou. Quem mudou foi a gente. O nível que desceu. Mas o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: eu vou ativar o teu coração. O Espírito de Deus vai ativar o teu coração de novo. Vai incendiar de novo. Creia! Precisamos ser provocadores de milagres. Aleluia. Não podemos ser gente acomodada que aceita o que estão dizendo. Você não vai lutar com o homem, mas você vai lutar no mundo espiritual. Porque a tua guerra não é contra carne nem sangue. A tua guerra é contra principado e potestade. Alguém olha para o cenário dentro de casa e já não guerreia mais como antes. Pois é, tá desse jeito. Aí ora, vem para a igreja, faz campanha, irmã. Quando é que tu vai levantar de novo de madrugada, vai levantar tua mão de profeta e vai começar a marchar naquela casa? Quando é que tu vai de novo fazer aqueles mistérios que tu fazia? Colocar a mão no travesseiro, expulsar mesmo, fazer o mistério. Ei, querida, Deus está dizendo nessa noite: eu quero você mais ousada. Alguém aqui já foi mais ousado. Alguém aqui já foi mais ousado. Mas os processos, as circunstâncias, as dificuldades, não é que você deixou de orar, não é que você deixou de crer, mas diminuiu o ritmo e se acostumou. Aí ficou acostumada a olhar para a cara do menino à beira da morte, com os sinais vitais indo embora e não fazer nada, ou apenas orar. O Senhor está dizendo: muda o nível. Muda o nível, é outro nível de guerra. Quer romper? Para romper vai ter que dar um salto. Para romper vai ter que avançar, irmão. Para romper vai ter que ver, se posicionar, para ver o que Deus vai fazer. Há um convite de Deus para alguém. Você vai ficar paralisado olhando? Ou você vai gastar um pouquinho de sandália para ir ter com Jesus? Esse homem está acostumado a dar ordens. Esse homem é um comandante. Esse homem tem autoridade. E quando ele dá uma ordem, as pessoas obedecem, porque ele tem patente, ele tem autoridade. Ele é comandante. Ele não é um simples como alguém era no meio da cidade. E agora ele vai tomar a decisão. E ele diz o quê? Eu vou lá. Eu vou sair daqui, eu vou até Jesus, eu vou falar para ele: vem comigo. Eita glória! Ele sai, olha aqui, ele sai da sua casa. Primeiro passo ele já deu. Parou de olhar para a cara do menino e decide tomar uma postura de quem vai ser ousado. Esse é o primeiro passo. Ele vai. E quando ele vai, encontra Jesus, ele começa a conversar com Jesus. Ele vai até Jesus. Ele vai alguns quilômetros. Ele gasta um pouco de sandália. Porque aquele que se disponibiliza, aquele que é ousado, aquele que acredita, aquele que tem fé, ele não tem problema em gastar sandália para cavar um pouquinho para ir ter com Jesus. Não se acostume, irmã. É momento de romper. É momento de gastar sandália um pouquinho mais, irmã. É momento de descer um pouquinho mais. É momento de orar um pouquinho mais. É momento de jejuar um pouquinho mais. É momento de voltar a fazer aquela campanha que você fazia um pouquinho mais. É um pouquinho mais. Mais, o Senhor quer mais de nós nessa noite. Mais de nós nessa noite. Eu sinto graça de Deus aqui, sabe por quê, irmão? Eu vim com uma palavra de Deus para alguém desacreditado. Para alguém que até está na posição, mas não está sendo mais ousado. Deus não mudou. Ele muda o cenário. Ele vai gastar sandália. Ele vai. Só que quando ele chega até Jesus, nós olhamos para a palavra do Senhor, e quando ele vê que Jesus está lá e vai, se move para lá, a Bíblia diz que aquele homem, então, ele diz assim, a Bíblia diz assim: rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Ele rogou, ele insistiu, do jeito dele: Jesus, eu quero que tu venha comigo. E Jesus já tinha entrado na casa de outras pessoas. Foi cantado aqui. Ele entrou ou não entrou na casa de Jairo? Quem pediu? Jairo. E ele foi ou não foi? Foi.
Só que com esse general aqui, com esse homem oficial aqui, Jesus ouve o pedido dele. Só que como ele está acostumado a dar ordem, Jesus inverte. Jesus está aqui nas entrelinhas dizendo: quem dá ordem sou eu. Você pode ter autoridade na terra, mas a autoridade acima de tudo é minha. E tem hora que Jesus vai tirar a gente da zona de conforto para dizer: não é do teu jeito. Você está acostumada desse jeito, mas eu vou te tirar da zona de conforto para tu ver como eu ainda faço. Alguém que quer viver por fé é alguém que não vai ter problema em sair da zona de conforto e acreditar que Deus vai fazer do jeito dele. O que é isso? Dependência. O que é isso? É acreditar. O que é isso? É uma palavra. Não, irmão, não teve sinal, não teve arrepio, não teve nada disso. Nada disso, porque não estou dizendo que não vai ter, porque o Senhor se manifesta de diversas formas, mas tem gente que para crer precisa que alguém fale em línguas, que alguém sapateie, que alguém pule, que alguém dê um sinal. E o Senhor está dizendo: eu também trabalho na brisa. Eu ainda me manifesto lá na tua casa enquanto tu está limpando lá, hein? Enquanto está esfregando teu banheiro, hein, irmão, enquanto tu está trabalhando lá no teu trabalho, ou falando com o Senhor em espírito, de repente você começa a sentir algo diferente. É Deus dizendo: eu ainda me manifesto do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, aonde eu quero, aonde Ele quiser. Ele só diz: dá o passo que eu ainda estou trabalhando, dá o passo que eu ainda estou operando. E a Bíblia diz para nós então que aquele homem, quando insiste para que Jesus vá com ele, Jesus disse: olha, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Veja, Jesus não respondeu o homem. A pregadora está falando de João 4, Jesus não diz assim: 50. não vou contigo. Jesus também não disse assim: vou contigo. Não. O homem chega com uma necessidade. O homem chega com uma ordem. Não é um pedido, é uma ordem. Vem comigo na minha casa. Vem comigo, Jesus. Entra comigo lá. Só que Jesus não responde nada. Não responde na expectativa daquilo que ele esperava. Mas Jesus responde outra coisa. Responde outra coisa. E o homem então diz assim: Senhor, desce antes que o meu filho morra. O homem insiste na sua petição, do jeito dele. Tem hora que a gente insiste do nosso jeito. Tem hora que a gente quer do nosso jeito. Mas o Senhor está dizendo: tu tem fé para apenas caminhar do jeito dele? Não vai ser do teu jeito, irmão. Tem hora que o nosso jeito até é bom, mas o jeito de Deus é melhor. Não é do nosso jeito, não é o nosso sonho, não é o nosso plano. E alguém aqui precisa abrir mão de ter o controle, de ter o domínio das coisas. Você consegue entregar esse controle nas mãos de Deus? Eu sei que às vezes é difícil para alguém aqui, sabe? Precisa de um sinal, precisa de uma manifestação. E o Senhor está dizendo: não, eu vou trabalhar diferente, eu quero fazer diferente. Você está querendo limitar o que Deus tem para fazer na tua vida. Ei, querido, quando Ele te chamou, Ele sabia o que você tinha, Ele também sabia o que você não tinha. Então para de dizer para Ele que Ele escolheu errado, que não tem jeito, que você não tem recurso, porque Ele só quer que você dê um passo e creia na palavra dEle. Ai, você consegue crer no que Ele está falando nessa noite? Você consegue nessa noite entender? O teu jeito é bom, mas o jeito de Deus é melhor. A tua oração é boa, mas para de querer dar o comando para Ele. Peça para Ele fazer a vontade dEle. Por quê? Porque a vontade dEle é boa, perfeita. A vontade dEle sobre a tua casa, a vontade dEle sobre o teu casamento, a vontade dEle sobre o teu ministério, a vontade dEle sobre os teus filhos, a vontade dEle. Porque a gente tem mania de querer ter o controle e fazer do nosso jeito. Quantas vezes, irmão, eu olhava para o cenário dentro de casa, eu estava na igreja,
E muitas vezes eu olhava pro meu marido e eu dizia assim: Senhor, quando é que tu vai fazer na vida dele? Eu estou indo para a igreja, eu estou te buscando. O Senhor falou lá na igreja que ia mudar, já usou profeta, já liberou a palavra, disse que ia salvar. Mas quanto mais o Senhor fala na igreja, mais o cenário dentro de casa piora. Mais ou menos assim. Quanto mais o Senhor fala lá, mais a febre aqui aumenta. Mais os sinais vitais vão indo embora. Eu não entendo o teu jeito de trabalhar. Quanto mais o Senhor fala, mais ele bebe. Quanto mais o Senhor fala, mais ele mergulha no alcoolismo. O Emerson chegou ao nível de alcoolismo que ele bebia todos os dias. E isso foi por longos anos. E eu dizia: Senhor, como é que tu dizes que eu vou pregar a tua palavra? Como é que eu vou dizer para as irmãs que o Senhor liberta, que o Senhor salva, que o Senhor restaura casamento? Olha o meu jeito. Aí o Senhor falou para mim assim: minha filha, enquanto eu não faço na tua vida, não é porque eu não faço na tua vida que eu não posso fazer através de ti. Apenas me obedeça e marcha. A fé precisa estar acima das minhas dores. A fé precisa estar acima das minhas emoções. A fé precisa estar acima do meu domínio. A fé precisa estar acima daquilo que eu estou vendo. Aleluia! Não, mas enquanto o Senhor não fazer, eu não vou. Pois fique parado, então eu não vivo o propósito. Glória a Deus. Não, enquanto o Senhor não me der o recurso, eu não vou fazer. Então fica parado, irmão. E veja a gente passando na tua frente porque ele decidiu obedecer sem olhar para o seu processo, para a sua dor. Aleluia! Aí o Senhor falava para mim, eu dizia: Senhor, mas é difícil. Vai, porque a minha graça e o meu poder se aperfeiçoa na tua? É a graça e é o poder de Deus. No meio do processo, deixar um problema, uma necessidade em casa quase morrendo, e ir ter com Jesus não é fácil. Mas aquele que tem fé, com base naquilo que ele diz, é alguém que obedece e vai. Ei, para de diminuir o teu ritmo, porque você não está vendo as coisas melhorarem. Para de diminuir o teu ritmo. Quando Deus decidir fazer, vai ser muito rápido. Eu estou liberando uma palavra para alguém aqui. Quando Deus decidir romper na tua história, quando você obedecer, quando você parar de olhar para esse cenário e dizer: Senhor, eu escolho te obedecer. O meu nível de adoração não vai estar com base naquilo que eu estou sentindo. O meu nível de adoração vai estar com base naquilo que tu és. É mais ou menos assim. Eu ia, aí às vezes eu ouvia. Um dia eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Aí o Senhor falava para mim: minha filha, esse processo vai te moldar. Esse processo vai te lapidar, porque é fácil apontar o outro. É fácil eu falar do outro, porque o outro tem pecado explícito, porque o outro tem bebida, bebe, e antes usava droga e tudo mais que você pode imaginar. Só que o meu pecado que é oculto, o Senhor quer trazer para fora no meio do processo para me tratar. Aí o Senhor falou para mim: tá muito ríspida, tá muito rixosa. Não dá para jorrar duas águas dessa fonte. Ou ela é doce, ou ela é amarga. E o Senhor falou para mim numa madrugada. Eu falei: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou cansado. Eu estou indo para a igreja, ele me xinga, ele me humilha, o diabo toma a boca dele, ele bebe todo dia, irmão, de domingo a domingo. Um excelente pai, um excelente marido, mas nessa área, irmã, era difícil. E eu falava: hoje eu arrumo as malas. E Jesus não deixava, irmão. Jesus levava a profeta dentro da minha casa, para dar de dentro da minha cara, sem saber da minha situação, e dizia: ai de ti. Ai de ti se tu largar. Ai de ti se tu abandonar. Desfaz as malas. Eu dizia: Senhor Jesus, nem para fugir eu posso. Nem me esconder dá. Eu vou largar. Eu dizia: eu vou largar essa treva. E o Senhor dizia: tu vê treva, mas eu vejo luz. Tu vê vale, mas eu vejo colheita. A nossa visão é muito limitada, irmã. A gente olha para o cenário, sabe? Aí o Senhor falou para mim assim um dia. Eu disse: Jesus, eu estou cansada. Me mostra, Jesus. Já são anos orando, ó. Anos indo para a igreja. Chega. O Senhor fala. Sabe, irmã? Porque não é porque você prega, ou porque você canta, ou porque você está na igreja, ou porque você é crente desde o berço, ou porque você tem um cargo, que vai ter dia que você vai estar o top, que você vai estar com a fé lá em cima. Não é. Tem dia que a fé vai descer de nível. E você vai dizer: Jesus, eu te obrigo a entrar na minha casa. Tu vai vir comigo, vai fazer do meu jeito, da minha maneira.
Aí nessa hora Jesus vem. Aí o Espírito Santo bradou. Eu com a cara no chão. Ó a vítima. Oh, Jesus, eu não aguento não. Senhor Jesus, ele não pega. Acho que escolhi errado. Aí o Senhor falou pra mim, para de ser hipócrita. Eu falei, eu parei de chorar na hora. Eu disse, como é que é? Para de ser hipócrita. Meu Deus, viva o que tu prega. E prega o que tu vive. Eu disse, como é que é, Jesus? Eu parei de chorar na hora. Eu falei, corrige, vai doer, mas vai ser bom. Vai doer, mas eu tô pronta. Coração ensinável, vai haver mudança. Você tem que se permitir, irmã, ser mudada pelo Senhor. Tem gente que se converte, mas não deixa para trás as sandálias do Egito, os comportamentos do Egito. Continua gritando, falando alto, berrando, xingando, humilhando dentro da igreja na santa. Eu era essa. Abraçava as irmãs, orava, Deus falava, porque a gente é só instrumento, irmão. A gente é barro. Ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer. Só que eu chegava dentro de casa, a treva era eu, irmã. Aí ele me xingava, estava bêbado, mas eu não estava no espírito. Que espírito é esse, irmã? Que na igreja fala em línguas, profetiza, mas dentro de casa eu fazia era voar xícara. Eu fazia era xingar, irmã. Eita! Ah, irmão, a gente só não lutou ali no vamos ver ali, porque Jesus guardou, entendeu? Mas era nesse nível, irmã. Quem olhava dentro da igreja, uma benção, Carol, uma benção. Mulher de Deus, irmã. Se uma vez eu estivesse na igreja, eu acho que ele ia me mostrar para todo mundo. Essa daí, misericórdia. Terrível! O que é isso? Comportamento que eu aprendi desde a minha infância. Eu vi a minha mãe batendo no meu pai de paulada, irmã, até ele sangrar, porque ele bebia todo dia. Meu pai era alcoólatra. E aquilo que eu mais desejava não ter, aquilo que eu expelia, aquilo eu estava tendo na minha casa. O meu marido repetindo aquilo que eu via minha mãe vivendo com meu pai. E eu dizia, Senhor Jesus, eu não aceito. Eu não aceito esse cenário. Mas eu repeti aquilo que eu via ela fazendo. Autoritária. Aí o Senhor falou para mim naquela madrugada, o que a minha palavra diz sobre o teu comportamento? Pedro disse o quê? Lá na carta que Pedro escreve, ele diz o quê? Que as mulheres, quando tem seu esposo, que não é cristão, que não é crente, essa mulher vai ganhar ele não é por muito falar, mas é pelo bom procedimento. É bom comportamento. O que é bom comportamento? É com base na palavra. Eu não me comporto bem porque eu tenho medo. Eu me comporto bem porque eu temo a palavra do Senhor. E eu desejo ser a mesma pessoa dentro de casa e fora de casa. Vai entrar no céu, ninguém vai entrar de máscara não, irmão. Não tem como. A gente pode fingir ser o que a gente não é. Mas quando chegar naquele grande dia, a Bíblia diz para nós o quê? Vai ter coroa, vai ter recompensa, mas as obras das nossas mãos vão ser passadas pelo fogo. Não é que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios? Ele disse sobre as obras da nossa mão. Tem gente que tem obra. Só que quando chegar naquele grande dia no tribunal, enquanto houver tribulação na terra para os não salvos, enquanto houver a grande tribulação, nós estaremos aonde? No grande tribunal, Apocalipse. E no grande tribunal é para os salvos. Porque salvo também vai passar pelo tribunal. Não pense que quando Jesus, a trombeta tocar e o arrebatamento chegar, a gente não vai passar pelo tribunal. A gente está salvo. Mas o tribunal é para ver qual era a intenção das obras da nossa mão. O fogo vai passar. Aí tem vários tipos de obra, né? Tem obra de feno, obra de palha. E aí tem as outras obras, que é de ouro, de prata, de pedra preciosa. Aí o fogo vai vir. E quando o fogo do Espírito vir sobre aquela obra, e você no meio, assim, ó, e os salvos tudo na arquibancada, se é que a gente pode dizer assim, te olhando, ó. Eu e tu, irmão, lá no meio, sendo julgados. As obras das nossas mãos sendo julgadas. O apóstolo Paulo, ele comparou isso, e a gente vai lembrar bem que antigamente, há muito tempo atrás, havia as Olimpíadas, e na época, o que eles ganhavam? O prêmio era uma coroa. Era comum ser coroa de folhas, coroa perecível, coroa que se acabava. E quando a pessoa ganhava, ela ia no meio. Tinha como um palanque, se chamava bema. Então a pessoa ia sobre aquele palanque para ser coroada.
E a coroa era colocada e todo mundo via. Não vai ser diferente no grande tribunal. A gente vai para o bema do céu, para o palanque do céu, e ao redor os salvos, tudo olhando a gente no meio, sendo julgado. Tem obra? Tem. Mas agora eu vou provar a qualidade espiritual da tua obra. Tem gente que trabalha a vida toda, mas porque a intenção do coração não está direcionada para o alvo, a obra vai ser reprovada. Quando o fogo passar, vai fazer o quê? Vai queimar. E quando o fogo queimar, a obra reprovada pelo Senhor, trabalhou, mas não teve boa intenção. Trabalhou, mas o Senhor viu a intenção do nosso coração. Todo mundo trabalha, a igreja trabalha, mas qual a intenção do nosso trabalho? É nos aparecermos? É nos mostrarmos? Ou é ser uma na igreja, outra em casa? Naquele grande dia o fogo vai descer sobre as obras. Só que a obra que pegar fogo e virar cinza, esse não vai receber recompensa. Está salvo, mas não vai receber recompensa. Agora, aquele que tem obra de ouro, de prata ou de pedra preciosa, esse o fogo vai passar, mas não vai se acabar. Esse, no meio de todo mundo, vai receber o quê? Coroa. Mas não é coroa perecível, irmão. Não é coroa de folha. É outro tipo de coroa. E eu não vou entrar nisso, mas a Bíblia apresenta pelo menos 4 tipos de coroa. Se você pesquisar, se você ler, se você buscar o que a Bíblia vem trazendo para nós, pelo menos 4 tipos de coroa. Então vai ter ali a recompensa. O que é isso? Galardão. Vai ter galardão naquele grande dia. Mas o Senhor está dizendo: a obra da tua mão é algo superficial? Ou a obra da tua mão, o teu serviço, o teu trabalho, você está acabando? Porque eu não encontro pedra preciosa em qualquer lugar. Para eu encontrar pedra preciosa, eu tenho que o quê? Aleluia! Tá difícil, eu tô suando, eu tô cansada, mas olha eu cavando. Eu não vou desistir de procurar. Eu não vou desistir. Olha ele cavando, olha ele aos pés de Jesus. Naquele grande dia, irmão. Naquele grande dia. Enquanto a grande tribulação estiver aqui na terra. Durante o período dos 7 anos. Nós estaremos no grande tribunal. Sendo julgadas as obras das nossas mãos. O Senhor falou claramente comigo e disse: minha filha, mude o teu comportamento. O que é isso? É cuidado de Deus, para que naquele grande dia a obra da nossa mão seja aprovada, a gente não tenha trabalhado em vão. E eu falei: Senhor, então eis-me aqui, irmão. Era terrível. Eu queria que ele engolisse Bíblia goela abaixo. Eu queria que ele fosse para a igreja, irmão, mas eu era tão terrível. Eu era tão doente emocionalmente, que se ele ia para a igreja, não entendia nada. O culto uma bênção, Deus estava até falando com ele, a crente era eu. Se ele olhava para o lado, eu beliscava ele, ciumenta, doente. O que é isso, irmão? Ciúmes é cuidado. Não, tem gente que é doente. Tem gente que precisa do tratamento de Jesus. Tem gente que foi ferida na infância. Tem gente que foi ferida na caminhada, mas precisa ser tratada. E não estou dizendo que tem homem que não precisa, não. Tem homem que tem que ter um encontro com Jesus para uma mudança de caráter. Precisa mesmo. Mas o que o Senhor está dizendo, tanto homem quanto mulher aqui, eu não estou fazendo distinção, mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite, é momento de alinhamento. E eu falei: Senhor, então eis-me aqui. Senhor, me molda, me quebra. E o Senhor dizia: então bebe água e cala essa boca. Bebe água e para de xingar. Vai orar, vai profetizar, fique quieta. Você tem a minha presença, ele não tem. Aí eu comecei a descer, me calar. Aí o inimigo tomava a boca dele bêbado, mas me xingava, que no outro dia ele não lembrava era de nada, mas eu lembrava. Eu dizia: Senhor Jesus, tu está falando que vai fazer a obra. O meu papel é acreditar, ter fé. Tudo que eu estou vendo é um homem bêbado, mas tu falou para mim que ele vai usar terno e gravata? O que eu fazia? Eu ia para a madrugada, eu dizia: Satanás, te sinto rindo da minha cara, mas eu estou debaixo de uma palavra. Eu orava de madrugada. Eu mudei o meu comportamento por causa da fé, com base na palavra que ele disse. E eu dizia: eu já vejo pelos olhos da fé que ele vai usar terno, vai usar gravata. E mãe dizia isso para ele: nunca que eu vou colocar um terno e uma gravata, só para casamento. E olha lá, Jesus faz ou não faz? Mas eu precisei descer. Tem hora que o processo é para te tratar, só que às vezes a gente demora a entender. E um dia
Eu estava assim na porta da sala, com a Bíblia na mão, pronta para ir pregar no congresso das irmãs. De repente ele começa a falar tanta coisa, bêbado. O Espírito Santo me fez contemplar, no meio do meu processo de transformação, eu, Carol, era uma nova criatura, de verdade, de dentro para fora. Eu vi o rosto dele transfigurar. E naquele momento o Senhor falou comigo: pare de lutar com ele, pare de guerrear com ele, para de bater boca com ele, porque a tua luta não é contra carne nem sangue, é o que está por detrás dele, é o que está usando ele, é demônio, é principado, é potestade. Eu falei: é verdade. Eu olhei assim para ele, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Eu peguei a minha Bíblia, entrei no carro, mas chorei naquela noite, mano. Mas é mais ou menos assim: chega na porta da igreja, limpa a lágrima, lá vem a pregadora. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre a palavra. Eu fiquei com aquela palavra que ele disse: enquanto eu não fizer em ti, eu vou fazer através de ti. Então deixa ele fazer através de ti, irmão. Deixa, se permita. E não demora muito depois que eu me posicionei, pelo menos 10 anos buscando. Mas quando eu me posicionei, eu vi em 5 meses Deus fazer o Emerson descer as águas. Eu vi em 5 meses Deus libertar ele da bebida por completo, do cigarro, do vício. Caminhando comigo, andando comigo já há alguns anos que o Senhor fez essa obra. E hoje eu posso dizer quem me abençoou, quem está do meu lado. Eu fui viajar, coração na mão, primeira vez que deixei a Maria em casa. Mas ele ficou, cuidou e meu coração ficou tranquilo, porque ele é um ótimo pai. Às vezes, irmã, a gente precisa mudar a nossa perspectiva no meio do cenário, porque você olha tanto para a dor que você esquece que também tem qualidade, que o ambiente também tem possibilidade de mudança. Tem coisa boa nesse cenário, irmã. Tem coisa boa nesse cenário, irmão. Muda hoje a tua perspectiva com olhos de fé. Você não vai sair daqui desse lugar olhando do mesmo jeito. Você não vai sair daqui e voltar para o cenário e vai deparar-se com um menino acamado, febril, quase morrendo. Não. Hoje tem vida para o ambiente de morte. Eu vi Deus fazer. E o Senhor te diz: eu faço. Esse homem aqui, ele foi ter com Jesus. Ele quer do jeito dele. Mas Jesus não responde do jeito dele. E aquele homem, então, quando fala para Jesus: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus simplesmente olha para ele, não responde do jeito dele, mas dá uma ordem e diz: vai, o teu filho vive. Jesus não respondeu a indagação dele, Jesus não respondeu a pergunta dele, Jesus deu uma ordem: vai, o teu filho vive. Vai, volta pelo mesmo caminho, porque aquele ambiente de morte vai ter vida, porque aquilo que você não viu, você vai ver acontecer. O jeito de Jesus é melhor. É uma palavra que ele libera. Esse homem tinha 2 opções. Esse homem podia continuar insistindo do jeito dele, ou ele simplesmente podia receber, acatar, guardar no coração e ter fé e voltar. Amém, eu creio. A escolha é tua nessa noite. Você vai sair daqui com as tuas perguntas, com os teus dilemas, com os teus questionamentos diante da ordem dele, ou você vai sair daqui dizendo: eu creio, eu creio. É uma palavra, porque uma palavra muda tudo. Uma palavra, ele é o verbo ou ele não é? O verbo está em movimento. O verbo é Jesus. E o verbo está dizendo: eu já liberei a palavra. Ele é autoridade. A palavra dele é verbo. Ou seja, ele é verbo. A palavra não para. A palavra se movimenta. A palavra liberada da boca de Jesus é uma palavra que movimenta o ambiente. Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra. Não, irmão, a Bíblia não disse que o homem creu em Jesus. Ele creu na palavra liberada por Jesus. Porque se eu creio na palavra, é óbvio que eu creio em Jesus. Porque tem gente que diz que crê em Jesus, mas não crê na palavra que ele libera. Não tem como.
entendimento. Se eu creio na palavra, eu creio em Jesus. Creia na palavra que Ele está liberando sobre a tua vida. Creia na palavra, irmão. Tem gente aqui que a palavra foi liberada há muitos anos e você ainda não viu acontecer. Mas se tu crê na palavra que Ele liberou, você vai ver mudança no cenário. Você vai ver Ele cumprir o que Ele prometeu. Tem promessa que continua de pé. A promessa está de pé. E é a palavra. Não é o que a Bíblia diz para nós. A fé vem pelo ouvir e ouvir. É a palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo liberada sobre este homem. E ele creu. E ele vai voltar. É mais ou menos assim. Emoções sobre vocês. Eu vou colocar a palavra. Ansiedade sobre ti. Eu coloco a palavra. Dor sobre ti. Eu coloco a palavra. Problema sobre ti. Eu estou com a palavra. Ele veio de um jeito, mas eu não consigo acreditar e nem enxergar que esse homem vai voltar do mesmo jeito. Eu acredito que esse homem está voltando para casa com outro semblante, com outro comportamento, de outra maneira. Não é o que aconteceu com Ana? Foi o quê? A palavra. A mulher que não gerava, a mulher que se prostrou, fez um propósito com o Senhor. Aí ele libera o quê? Uma palavra sobre ela. A palavra foi tão forte que ela creu na palavra, que ela mudou o semblante, ela comeu, voltou a fazer aquilo que ela não fazia há dias. Por quê? Por causa das emoções abaladas dela, por causa do processo, ela mudou o comportamento dela. Mas a fé é poderosa para te dar equilíbrio emocional nessa noite. A fé na palavra vai te dar equilíbrio. Eu estou finalizando, os irmãos estão se arrumando aqui já, meu Deus. Eu sei, amanhã é segunda. Mas escuta, a palavra de Deus se movimenta. Você vai ficar com os seus pensamentos mesmo? Você vai ficar olhando para esse cenário prostrado? Ou você vai voltar a crer como você cria um dia? Ou você vai voltar a fazer aquelas orações ousadas que tu fazia um dia? Fazer propósitos diante do Senhor. Chegou o momento de você crer nessa noite. Esse homem vai voltar e ele vai partir para sua casa. Quando ele está indo, alguém vem ao seu encontro, porque a palavra de Deus é tão poderosa para movimentar o cenário, que antes da gente chegar, o Senhor já fez, já realizou, já veio notícia. Tu crê nisso, irmão? Tu crê que no meio da tua caminhada vai ter notícia que vai te encontrar? Tu crê que no meio da tua caminhada vai ter notícia que vai chegar ao teu encontro? Você nem esperava, mas só porque você creu e se movimentou, a notícia veio te encontrar. A notícia veio te encontrar. Lá vem os servos daquele homem e eles vêm com uma notícia. A Bíblia diz que eles chegam e diz: Senhor, o teu filho vive. Sabe o que eu esperava nesse momento? Que se eu tivesse no lugar dele, talvez eu ia celebrar, talvez eu ia pular, talvez eu ia chorar, mas esse homem não faz isso. Não é o que o texto diz. Esse homem aqui, ele estava tão equilibrado com a palavra que veio sobre ele, que ele não solta fogos, ele não pula, ele não abraça, ele não festeja, mas ele olha e ele devolve com uma pergunta. Ei, os servos, quem sabe, ficaram espantados. É que a fé de alguém espanta muita gente. Aleluia. Tu não vai pular? Não, porque eu já esperava, eu acreditava, eu tinha certeza. Mulher, não foi mesmo que Deus fez? Foi, eu acreditava, eu tinha convicção. Meu Deus falou e foi fiel para cumprir. Aquele homem olha para os servos e pergunta para eles: que horas que o menino ficou melhor? E lá alguém precisa saber que horas que o milagre aconteceu? Já não aconteceu o milagre? Sabe o que é isso? É o homem trazendo para fora, falando para os servos. Estava tão na mente dele a palavra, que na mesma hora que o sinal, a notícia chegou, ele associou a palavra.
O menino ficou bem, que horas que foi isso? Porque vai ter ligação com a palavra. Sabe o que é isso? Ele carregou na mente a palavra. E o Senhor está dizendo para alguém, você vai trazer de novo na tua mente aquilo que te dá esperança. Você vai caminhar pensando naquilo que o Senhor falou a teu respeito. Chegou o momento de parar com esses pensamentos aí que te paralisam. Chegou o momento de dar um basta. E você só vai dar basta se você carregar a palavra. O que foi mesmo que Deus falou a teu respeito há muito tempo? O que foi mesmo que Deus liberou? Chegou o momento de você trazer na tua mente. Chega de lembrar do menino acamado, enfermo. Chega de pensar, focando nessa dor, nesse processo. Chegou o momento de você carregar. O inimigo vai chegar para você na tua mente e vai lançar a seta dizendo desiste. E você vai na mesma hora combater e dizer, o sangue de Jesus tem poder. O meu Deus disse que vai fazer. Eu não vou desistir porque eu estou debaixo de uma palavra. A gente não vai dar legalidade para Satanás infiltrar nossa mente. A gente vai lidar com a palavra. Guerreie com a palavra, porque a palavra é a arma. E a Bíblia diz que ele pergunta, e quando o cego responde a hora, a febre deixou ele naquela hora. A Bíblia diz, entendeu? Pois o pai, que era aquela mesma hora em que Jesus disse, o teu filho... Aleluia. Aleluia. Você entendeu o que Deus está falando? Chega de dar legalidade para o que o diabo está lançando na tua mente. Chega de dar legalidade e ficar em cima do cenário. Chegou o momento de deixar um pouquinho no cantinho, marchar na terra até Jesus e obedecer a palavra. A Bíblia diz o quê? Que creu não apenas ele, mas toda a sua, porque era tão improvável de algo acontecer, que quando aconteceu, a fé, ela transbordou para quem estava ao redor dele. A tua fé vai mover tanto esse cenário, que quem tiver ao teu redor vai dizer, não tinha jeito, eu também creio. Você está entendendo? Menina, porque tu creu, olha como é que foi. É uma longa história, não é, irmã? Alguém aqui vai contar um livro, não é? Aqui alguém, se eu sentar contigo, talvez a tua história, você vai ficar horas me contando. Mas uma palavra resume tudo. Você creu. E nessa noite você vai sair dessa festividade, desse culto. Foi ontem e hoje. Você vai somar ontem e hoje. E você vai dizer a partir de hoje, Senhor, eu creio. Você vai guerrear, irmã, com a palavra. Você vai para cima de Satanás com a palavra. Você vai lidar com esses pensamentos aí, com esses sentimentos, com a palavra. Você vai nessa noite tomar posse de novo sobre o que o Senhor falou a teu respeito. O que foi mesmo que Ele disse sobre você? O que foi mesmo que Ele disse sobre você? Sobre a tua história? O que Ele já disse? Você vai ficar com essa palavra. O teu passado não te define. O teu processo não te define. Os teus traumas não te definem. O que define a tua história é o que Deus está falando ao teu respeito. Pela fé, as muralhas ruíram. Foi pela fé. Todo mundo dizia, rapaz, não tem jeito não é? Pela fé as muralhas caíram. Não tem jeito não. A muralha é alta. Não é só alta, ela é dupla. Ela é larga. Não tem como. Mas Josué simplesmente obedeceu e ficou com a palavra. Ele não olhou para suas emoções, ele olhou para a palavra. E ele viu, aconteceu o improvável. Improvável para muitos, mas para ele era esperado. Ele tinha certeza que Jesus ia fazer, que o Senhor ia fazer melhor. E o Senhor fez. Nessa noite eu quero orar por você. Mas eu sinto, talvez alguém aqui está dizendo, Carol, eu esperava um pouco mais. Não, escute bem o que eu tenho para te dizer. O que vai nos dar sustento na segunda-feira é a palavra. Aleluia. O que vai fazer a gente mudar de comportamento é a palavra. O que vai fazer a gente olhar no espelho e dizer, minha filha, melhore, é a palavra. Minha filha, esse processo está te moldando. O que vai fazer isso? É a palavra. E nessa noite o Senhor diz, eu já liberei a palavra sobre você. Chegou o tempo de você deixar de lado a tua vontade e me obedecer. Fique com a
palavra. Eu te convido a se colocar de pé comigo nessa noite, por bondade. Esse congresso foi realizado na Igreja Assembleia de Deus, em Santa Marta Imperatriz, no bairro do Fabrício, onde a missionária Carol trouxe essa